Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Matheus e hoje estou aqui para falar do nosso segundo encontro autêntico, que foi o Kumbuka. E o Kumbuka, se você não conhece, é uma metodologia muito legal para estudo em grupo. Então, basicamente, vocês escolhem qual é o assunto que vocês vão discutir. Pode ser um livro, que é bastante comum, ou qualquer artigo, algum pré-read que a gente fala, e deixa isso definido para o pessoal estudar. Uma vez estudado, a gente se encontra e aí discute em cima daquele assunto. Então, é muito interessante, porque todos estudam, trazem as suas percepções e o encontro é mais para falar de aprendizados que tivemos com aquele estudo. Então foi muito interessante. E antes de seguir para os aprendizados, eu queria passar com vocês a minha percepção. Então, basicamente, a gente estava discutindo qual ia ser o assunto desse nosso primeiro Kumbuka. E enquanto a gente estava ali conversando, uma das pessoas da comunidade falou: olha, eu estou passando por uma dificuldade aqui com o delivery, estou precisando fazer várias entregas e tudo mais, eu queria estudar e entender um pouco mais sobre isso. E rapidamente as pessoas levantaram a mão e perceberam que também precisavam e queriam aprender um pouco mais sobre isso. Afinal de contas, a nossa vida como PM tem muito delivery, porque a gente precisa garantir que a gente está entregando o valor para o usuário e basicamente a concretização de todo o nosso trabalho. E aí eu falei, pô, legal, vamos fazer, e aí eu já me prontifiquei também em fazer o pré-read, pegar ali o conteúdo para o pessoal estudar e a gente poder discutir. Nisso fui atrás e logo de cara achei algo interessante, que foi, basicamente eu encontrei muita coisa de Discover, mas eu não encontrei praticamente nada de Delivery. E assim, a minha hipótese é porque o Discover ele é muito glamouroso, ele é a parte mais divertida com o PM. Quando você pensa com o PM, você pensa que você vai fazer muito Discover e tudo mais, então acho que isso o pessoal fala bastante sobre, mas não fala tanto do Delivery. E isso já me chamou a primeira atenção. Fui atrás de alguns artigos, encontramos 3 artigos, vou passar por eles aqui também, vou deixar na descrição para vocês darem uma olhada, e todos eles em inglês, então a gente aproveitou para treinar o inglês e também para já pegar esse conhecimento que não é tão abundante assim e poder trocar esse conhecimento. Então, vamos para os aprendizados. Eu trouxe aqui um resumo de tudo que foi dito e vou compartilhar com vocês. Então, basicamente, a gente parte para os artigos. Algo que a gente listou logo de primeira e foi muito interessante foram as dores que a gente sente como pessoa de produto. Então, basicamente, existem algumas dores que a gente até deu bastante risada, porque várias a gente já tinha passado por elas, e elas são grandes sintomas, grandes alertas de que muito provavelmente você não está fazendo um delivery bem feito. Já dando spoiler, depois desse papo eu percebi que eu tinha muito a melhorar para fazer os deliveries. Então, basicamente, vamos lá. Foram esses aqui. Quais são as dores? A primeira delas, o PM, ele não consegue ser produtivo junto com o time, ou seja, ele se torna um gargalo. Então, tudo tem que passar pelo PM, e isso é um problema, porque ele fica com tempo muito escasso e fica muito truncado o processo de delivery para poder fazer alguma entrega. Tudo tem que passar por ele. Depois, 75% do seu tempo ele é gasto com o delivery. Você ir acompanhando ali com o time, fazendo as deles, ver se está tudo certo, tirando dúvidas e sempre colocando eles no eixo. Ponto 3. Você perde mais tempo escrevendo tickets, garantindo ali que as coisas estão acontecendo, microgerenciando o time para poder garantir que vai sair algo que foi prometido para os stakeholders. E o quarto ponto, você basicamente faz um grande trabalho como QA. Então, tudo tem que passar por você. Então, tudo tem que passar por você, você precisa ali fazer teste, garantir que o texto está certo, que o texto está errado, e poder acertar isso. Então, esses foram grandes pontos. Eu deixei o melhor para o final. Basicamente, tem aqui um ponto que a gente marcou como master, que foi: se o PM sair de férias, as prioridades mudam. Então, isso é muito interessante, que atira a primeira pedra quem nunca passou por isso, que não teve medo de tirar férias, mas isso é um grande alerta de que o seu delivery provavelmente não está muito correto e você precisa melhorar suas estratégias para o time ficar mais alinhado. Dadas essas dores, que eu acho que muitos de vocês já passaram, e espero que não passem, mas se passaram, vamos ver maneiras de melhorar. A gente vai para o primeiro artigo, e esse primeiro artigo ele traz 3 grandes conceitos, e eu vou passar cada um deles com vocês.
O primeiro é você ser product-led, que eu até fiz a anotação aqui, é você garantir que você vai ter o valor verdadeiro para o usuário. Então, você se comprometer com o PM a entregar um valor verdadeiro para o usuário. E para isso ele dá aqui algumas dicas. Basicamente ele fala, validar a experiência do usuário o quanto antes possível. Então fazer protótipos de alta fidelidade, baixa fidelidade, trazer o cliente para a discussão, enfim, traga ele logo no começo. E isso foi um grande aprendizado também que ele traz, porque isso garante que você não vai entregar algo ruim ali na frente no delivery e você ganha muito tempo também, além de ganhar um relacionamento com o seu usuário. Colaboração entre times, isso acontece cada vez que o produto cresce, acontece mais vezes. Então é super importante olhar em como você garante que a experiência do usuário ela está muito boa, garantindo todos os produtos. É como conforme você vai crescendo, você tem uma experiência Frankenstein. Então o usuário ele basicamente vai passando por vários fluxos diferentes, sendo que no fim do dia ele tinha que ter um fluxo fluido. Tome cuidado com isso. Operacionalize o seu design para que ele escale. Então, às vezes, seus desenvolvedores estão reclamando muito, perdendo muito tempo, porque o seu design está todo jogado e não tem ali uma biblioteca clara e simples do que precisa ser seguido. Então, fazer isso é uma boa prática também para ganhar agilidade. Fazer um design focado no seu usuário, isso então é muito importante, e aqui a gente trouxe 2 pontos para bifurcar aqui, que tenha um one-on-one de feedbacks com seus usuários, então gaste tempo com os seus usuários para pegar esse feedback, mas não acredite só nisso, porque não adianta você pegar uma experiência singular e mudar todo um produto por conta disso. Então aproveite e pegue métricas de produto para conseguir ter ali o tracking se aquilo que a pessoa está falando acontece com outros usuários também. E por último aqui em Product-Led Design, pense de uma forma ágil e traga o seu design para isso. Então você vai construir o seu produto de forma rápida e você vai iterar. E o design do seu produto ele é focado nisso. Uma forma rápida, com uma experiência boa, itere, melhore, e assim por diante, isso vira uma cadência. Segundo aprendizado desse artigo, lançamento e adoção da sua entrega. Então, quando você faz um delivery, algo super importante para você pensar é o seguinte, você está entregando isso para um usuário, então você precisa que isso seja lançado de uma forma que seja coerente, e também que as pessoas utilizem esse produto da forma que você gostaria, ou não da forma que você gostaria, mas entender como é a adoção desse produto. Isso tem que acontecer. Então, ele traz aqui também alguns aprendizados. Então, um deles a gente acabou de falar. Tenha ciclos frequentes de lançamento. Um dos grandíssimos erros do delivery que a gente comentou lá com todo mundo é que, basicamente, a gente pensa no delivery como um projeto. A gente faz um projeto gigantesco que demora meses para sair do ar, para o ar, e depois que esse projeto fica pronto, a gente lança ele e acabou. Só que a gente esquece que o produto ele é um organismo vivo, então a gente precisa entregar o quanto antes possível e continuar iterando. Então tem essa cabeça de release, e você vai entregando o release para o seu produto chegar no melhor cenário. 2. Tenha um rollout controlado e utilize feature flags. E aqui também foi uma discussão que a gente falou bastante, que é basicamente você definir funcionalidades e para quem que elas vão aparecer primeiro. Então você pode pegar ali alguns usuários, que são os early adopters, ou as pessoas que gostam muito do seu produto, aproveitar elas para elas te darem um feedback, e você lançar primeiro para elas. E esse é o conceito de feature flag. Basicamente, você tem uma flag, que a gente fala, que você é uma chavinha que liga e desliga, para cada feature, cada funcionalidade que você está lançando. Então, olha, a funcionalidade que eu lancei aqui, eu quero que vá para o Matheus, mas não quero que vá para o Reinaldo, mas eu quero que vá para o Giovanni. Então, você consegue criar grupos de produto e vai lançando isso aos poucos. Por quê? Você aprende muito mais rápido e você já vai vendo. Se deu algum problema, não deu problema com todo mundo. Deu com uma porcentagem pequena, dá tempo de você resolver. E a parte final aqui, basicamente, você pode fazer experimentos com essa feature flag, você pode testar se com o grupo deu certo ou o grupo não deu certo. E a última que ele fala defina um objetivo e acompanhe esse objetivo. E esse aqui é um aprendizado que a gente já também trouxe no primeiro encontro, que o resultado do seu produto ele começa no começo. Então, antes de você fazer o delivery, você tem que ter muito claro qual é o resultado que você espera. E a partir daí, com esse resultado, você tem que fazer o tracking disso, acompanhar isso, ver se está tendo o resultado que você gostaria. Então, isso faz parte de um grande delivery. Não só em colocar no mundo e largar, mas colocar no mundo e ver se está funcionando. Para encerrar, o artigo 1, ele também traz aqui 5 aprendizados e dicas
que é a importância de você largar. Então, você remover algumas features que já não fazem mais sentido. Então, entenda isso, abrace a simplicidade. Às vezes, o seu produto não precisa de muita feature e geralmente não vai precisar. Tem uma porcentagem gigantesca de features que são lançadas e os usuários não usam. Então, fique de olho nisso. Para tirar o que está obsoleto, deixe o produto simples, fácil para o usuário, um caminho claro para que ele possa seguir. Teste a dor do seu usuário, então não precisa perguntar para ele, olha fulano, estou pensando em tirar tal feature. E por mais que ele não use, quando ele pensa que ele vai perder algo, ele vai falar, não tira não. E aqui a gente fala muito de teste. Ele tem alguma fricção, ele está usando, se ele não está usando, você já tem insumo suficiente para tirar isso. E você vai melhorar e ajudar a vida dele. Sempre revise a sua visão, para onde que você está indo com o produto, qual o objetivo dele. Isso é importante, porque você vai falar, essa feature aqui está fazendo chegar nesse meu objetivo? Não, então tire ele, muito mais fácil. E aqui também, eu acho que todo mundo já passou por isso, e resista à tentação de ficar reescrevendo código. Então, tem muitas vezes que eu já passei na minha história, assim, e por vários times que chega um momento que falam, olha, Matheus, isso aqui não tá legal, tá na hora da gente começar do zero. É melhor, é mais difícil do jeito que tá do que começar do zero, é mais fácil a gente começar do zero aqui. E eu já vi isso várias vezes. Só que não é sempre. Então, na maioria das vezes, é mais efetivo você focar no que é incremental para melhorar a experiência do seu usuário do que começar do zero. Então, resista a essa tentação. Pergunte se realmente faz sentido, converse com o seu usuário e entenda a real relevância de começar do zero. Principalmente quando o time muda muito, às vezes tem essa predisposição a começar do zero e fazer ali algo mais bonito, né? Então tome cuidado com isso. Acabamos o artigo 1, que basicamente fala de grandes conceitos para você melhorar o seu delivery, e agora a gente vai para o artigo 2 e 3, que eles são muito mais práticos. Então o artigo 2 ele se resume em 4 grandes pontos, e eu vou trazer eles aqui, que é basicamente, o delivery ele não é só escrever código. Então a gente também falou muito aqui, a gente já comentou, né, de várias coisas que o PM precisa fazer. Traquear o resultado, ver as métricas, garantir que o time está alinhado, e isso é muito importante, isso tudo faz parte do delivery. Aqui tem uma grande pergunta que eu jogo para o ar, e a gente espera que um dia eu consiga respondê-la, mas onde começa o delivery? Essa é uma pergunta muito tricky, né? Não dá para saber muito bem onde ele começa. Não é na hora em que você passa para o time de desenvolvimento. Ele começa muito antes, né? E quando ele começa, fiz o questionamento, mas ele não é só escrever código. É você garantir que o time está alinhado, que as coisas vão sair como elas devem sair. Por isso que é tão importante o PM estar alinhado com isso. Segundo aprendizado aqui, o bom delivery garante que você faça um continuous discovery. Então, se você está mandando muito bem no delivery, significa que você tem mais tempo para conseguir fazer um bom discovery. Por isso que um dos sintomas que a gente trouxe é 75% do seu tempo está focado na entrega final, tome cuidado. Acho que não está muito boa a sua entrega e isso compromete o seu aprendizado e o seu discovery contínuo antes de ter o seu trabalho como PM. Terceiro ponto, ter um mindset de release, então entregas constantes e aprender e iterar. Entregas constantes, aprender e iterar. E além de você ter essa mentalidade, passar essa mentalidade para o time. Eles precisam ter essa cabeça de que eles vão entregar rápido e vão aprender. Vão estar próximo do usuário, vão medir, vão gerenciar. E aí eles vão conseguir aprender muito mais. E por último, que para mim é um dos pontos que mais explodiu minha cabeça nesse artigo, é você preparar o seu time para o sucesso. E aí foi uma discussão muito legal também. Quantas vezes você já não fez aquele contexto, aquele documento, aquela documentação, passou para o time, contou uma história, fez o melhor trabalho que você podia. Só que aí vai chegar na hora de entregar, as pessoas simplesmente não entenderam muito bem, ficam te perguntando muitas vezes, não, mas o que o usuário acha? Não, mas como que é o melhor? E aí você fala, putz, mas eu dei tanto insumo para eles, como que eles não estão conseguindo fazer? Né? E aí a gente comenta aqui, então é você suportar o time, dar o suporte para o time no delivery, mas sem ficar ali microgerenciando, dando contexto suficiente para eles tomarem decisões no dia a dia, e não precisa passar todas por você, só decisões muito críticas mesmo, e eles terem essa mentalidade de que eles precisam estar próximo do usuário e entender esse contexto. E a gente volta por um ponto que é muito importante.
acho que vale a pena colocar essas pessoas também no processo de discover para eles terem um contexto. Se só você tiver o contexto e quiser passar, a chance de você passar isso e eles comprarem ali de coração e entenderem é muito difícil. Eles vão ver o documento muito bem escrito. Agora, se eles fazem parte do processo de discover, aí o jogo muda. Aí eles conseguem ter contexto. E eu já passei por isso algumas vezes recentemente, que foi muito legal. Antes eu fazia muito esse processo de pegar e fazer e passar para o time, e o time começou a fazer, simplesmente falar com o usuário. E aí chegou um momento que a gente estava numa discussão, e aí o próprio desenvolvedor falou, olha, isso aqui não vai dar certo, porque quando a gente falou com o usuário, ele falou A, B e C. Então isso é um grande sintoma de que as coisas estão indo bem. Partindo para a última parte, que é o artigo 3, são 6 lições práticas de como melhorar o seu delivery. Então vou passar aqui rapidamente por elas. A primeira delas, faça com que seu time converse entre eles e converse com os stakeholders. Então, eles precisam conversar entre eles, discutirem o que precisa ser feito, o que faz mais sentido para aquela feature que está sendo lançada, e, ao mesmo tempo, traga eles para a conversa junto com os stakeholders. Ponto 2. Rotacione as responsabilidades. Não fique só você com a responsabilidade de garantir que tudo vai ser entregue, ou só o tech lead, ou só qualquer pessoa. Mas rotacione essa responsabilidade. A cada sprint, uma pessoa é responsável por garantir que tudo foi entregue, e que isso foi testado e que o usuário está feliz. Ponto 3. Faça demos do produto e de feature junto. Isso é muito legal. Faça as demonstrações em conjunto. E é muito bom porque na própria demonstração vocês pegam tantos pontos. Essa semana tinha um caso muito legal disso. A gente saiu de uma reunião achando que nosso protótipo estava lindo. Fomos fazer a demonstração ali em conjunto, como se fosse o usuário, vida real ali, e vimos que tinha muita coisa para resolver. E como a gente já estava junto, em 20 minutos a gente fez um novo protótipo, e aí sim a gente mandou para o cliente. Foi muito legal. Ponto 4. Todo time precisa escrever os tickets. Não fique só com você trabalhar escrever ticket. Dê o contexto para eles, garanta que eles entenderam que eles fazem parte do processo, e todos eles têm ali a obrigação de ir escrevendo o que vai ser entregue, quais são os tickets, quais são os requisitos técnicos. Então isso também é muito importante, isso toma muito tempo nosso como PM, e como time, se todos se ajudarem, sai muito mais fácil. Deixe todo mundo alinhado, e na linha de frente com o usuário, e mantenha eles alinhados, acho que um ponto importante é esse. Às vezes a gente deixa todo mundo muito alinhado no começo do delivery ali, e aí depois a gente larga e acha que ele já tem contexto, só que às vezes esse contexto ele muda. Então, tome cuidado, coloque eles nessa posição e mantenha eles nessa posição. E por último, exponha o seu time para stakeholders internos e externos. Deixe eles falarem com os diretores, deixe eles falarem com as pessoas que estão tomando decisão, com as pessoas que estão sentindo dor, e deixe eles falarem com os usuários também. Então, é importante, acho que muitos desenvolvedores às vezes vão prezar por sentar e desenvolver, mas faz parte do trabalho de desenvolvimento entender os stakeholders. Faz parte. Você ganha mais tempo fazendo isso do que sentado fazendo código. E isso é algo que eu tenho muito para mim, na minha carreira de PM. Muitas vezes a gente preza pela produtividade e a gente está sendo contraprodutivo. Porque a gente, não, vou produzir. Então, é 0 reuniões, cabeça focadinha ali no computador. Só que o que eu estou entregando de valor? Eu estou entregando um código, mas o que eu estou entregando de valor? Então, trabalharem juntos e todo mundo está alinhado com o cliente e com os stakeholders, não tem preço. Então, esse foi o resumo de grandes artigos de uma discussão que, assim, levaria horas. A gente mesmo levou 1h30, ainda tinha pano para manga. Então, eu trouxe aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, continue seguindo a gente. Se você tem alguma experiência e quer compartilhar também, coloque aqui nos comentários. Muito obrigado por ouvir até aqui. E assim, vão aprender. Aprendizado meu. Delivery, eu tenho muito a aprender. A gente está só começando. Tem muito chão pela frente. Então vamos junto nessa. Contem comigo. Tamo junto. Bom produto para vocês.